O tema da nossa mensagem de hoje é a medida do homem e a medida de Deus. Medida do homem e a medida de Deus. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor, Pai, venha falar profundamente, Deus, ao coração de cada um que está aqui, Senhor. Não somente dos que estão aqui, meu Pai, mas dos que estão em casa, aqueles que vão, Pai querido, mais para frente ouvir, Deus, o vídeo no YouTube, no Facebook. Que o Senhor, Pai querido, venha falar, Pai querido, e transformar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos então acompanhar. Diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medires, vos medirão a vós. Olha só. O que é recalcada, sacudida e transbordando? Imagine que você pega o trigo e você coloca em um balde, ok? Você coloca até o tampo. Aí você observa, fala assim, não, acho que dá para colocar mais aqui. Aí você balança, sacudida, né? Você balança, aí baixa um pouco. Aí você coloca mais. Aí, peraí, não, eu tenho que fazer uma coisa a mais. Você vai lá e, não é que vai pisar, né? Vai bater alguma coisa, vai bater, vai socar. Epa, dá para colocar mais um pouquinho aqui. E você vai lá e coloca mais um pouco. É isso, gente. Recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Ok? Normalmente, a nossa medida está relacionada com aquilo que temos. Por exemplo, quando levamos uma oferta ou um dízimo na casa do Senhor, primeiro consideramos o quanto a gente tem. Por exemplo, se eu tenho R$100, eu vou tirar meu dízimo de R$10, vou devolver para Deus. Que a gente não dá, a gente devolve aquilo que pertence a Deus, certo? E se a gente ganha X do nosso dízimo, será X, né? 100, 10, né? E se a oferta para missões é R$20, né? Poxa, imagina que você tem um compromisso de todo mês você ofertar para missões R$20, né? E você cumpre com esse propósito seu, não. Todo mês eu vou ofertar R$20 para missões, eu vou plantar essa semente, ok? Então você vai estar semeando na casa de Deus. Então, segundo a medida com que medirmos, ou melhor dizendo, segundo aquilo que entregamos, por fim iremos receber da mesma forma com que semearmos. Como assim, João? Então quer dizer que se eu ofertar 20, eu vou receber R$20? Não quero dizer isso. Porque a semeadura, ela é feita de uma forma, mas a colheita, ela pode vir de várias formas. Amém? Por exemplo, eu vou exercer a misericórdia. A palavra de Deus diz o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes receberão misericórdia. Isso é o quê? Você está semeando misericórdia para você colher misericórdia. Não significa que você vai colher da mesma forma que você semeou. Por exemplo, eu semeei na vida de uma pessoa que está precisando de alimento. Abençoe a vida dela. Não significa que eu vou receber a misericórdia da mesma forma. Mas pode ser de outras formas. Por quê? Porque você plantou uma semente de honra lá atrás. E Deus, Ele não esquece. Amém? Deus, Ele não esquece. Então, essa medida, né, como eu já falei, não está relacionado apenas em finanças, mas principalmente do nosso amor ao próximo. Então, toda semeadura, né, precisa ter o amor. Precisa ter o amor. A gente lê lá em 1 Coríntios 13, né, que Paulo ele fala sobre o amor incondicional, né, que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, né. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado pelo fogo, você pode fazer muitas coisas, mas se você não tiver o amor, se você não tiver o propósito de amar o seu próximo, isso não vai valer nada.
Ok? É a mesma coisa você vir aqui na casa de Deus, você devolver o dízimo ou você ofertar. Se você fazer isso só com, eu vou fazer isso porque, né, pastor fala para fazer, é obrigação. Não, você tem que fazer com amor, com alegria, porque a palavra de Deus que Ele ama quem dá com alegria. Amém? Ele ama quem dá com alegria. E Jesus, ele dá esse exemplo, né, sobre amor ao próximo, com grande clareza, né? No livro de Lucas, quem quiser acompanhar, a gente abre em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 26, né? Que fala sobre o bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 26 em diante, diz assim: que está escrito, né? Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e viu, e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, e vendo-o encheu de compaixão. Olha só, ele encheu-se de compaixão, e aproximou-se, atando-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, a gente não sabe se era um jumento ou era um cavalo, né? Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Então aqui, gente, Jesus, ele ensina o amor incondicional. Ele ensina uma forma de semear na vida do seu próximo, ok? Passou o sacerdote, viu lá o cara morto lá no chão, lá meio morto no chão, caiu fora. Falei assim, poxa, tipo assim, ele sentiu pena, mas ele não sentiu compaixão. Ele sentiu pena, porém, não vou encostar ali não, né? Porque pode vir outro ladrão aí e me assaltar. Chegou o levita, a mesma coisa. Mas aquele samaritano, a primeira coisa que ele fez foi sair, né, lá do jumentinho dele, ou cavalo, e foi ajudar aquele homem meio morto. Entendeu? Ele pegou esse cara, colocou lá na cavalgadura, é um nome difícil, colocou lá no jumentinho dele. Significa o quê? Que ele cedeu o lugar dele para aquele rapaz, entende? Colocou azeite, colocou vinho, depois levou ele lá na pousada, pagou, falou assim, ó, toma aqui o dinheiro, cuida dele, porque eu vou lá para a cidade. Na volta, se tiver gastado algo a mais, pode deixar que eu pago. Significa, gente, que ele amou até o fim, entendeu? Ele amou até o fim, não foi um amor pela metade, foi um amor até o fim. Esse amor incondicional, e é esse amor que Deus ele quer nos ensinar. É esse amor, porque a medida que você medir, né, como fala a palavra de Deus, porque com a mesma medida com que medires, vos medirão a vós. Em outras palavras, quando você estende a mão para o seu próximo, como a palavra de Deus diz, você empresta para Deus. Amém, gente? Então, isso, gente, é semeadura. Isso é honrar a Deus. Isso é amar a Deus e amar o seu próximo. Amém? É ter um amor compassivo, é ter uma compaixão. Porque quando você tem compaixão, você não fica parado, você se move. Jesus, quando ele observava o povo de Israel perdido, como ovelha sem pastor, ele se movia para curar, se movia para falar palavras de vida, palavras de salvação. Amém? Então Deus, ele quer que a gente se mova, ele não quer que a gente fique parado, ok? Agora vamos para o nosso primeiro ponto aqui da nossa mensagem, que é a medida do homem segundo os padrões terrenos. Um homem nunca quer sair perdendo, sempre quer ganhar, ganhar e ganhar, nada mais além do que isso. O eu do ser humano nunca se satisfaz com pouco, sempre quer algo mais.
É assim, gente. Se você conquistar uma coisa, assim, graças a Deus eu conquistei isso. Não, mas eu vou conquistar mais. Não está errado, não. Não está errado você conquistar mais. O errado é você ser egoísmo. O errado é você guardar só para você reter só para você e você não dar. Entende? E você não doar. Mas é que muitos dentro das igrejas até evitam devolver aquilo que é de Deus, porque pensam que o pastor está roubando, então, para não sair perdendo, entre aspas, retém o dízimo. Outros têm bastante em suas casas, tanto como roupa e alimento, e nem sequer ajuda quem está precisando. Está entendendo? Tem muita gente que tem roupa até não querer mais em casa, e nem usa. E ao invés de dar para uma pessoa que está precisando, deixa lá. Você está entendendo? E isso é o que, gente? Isso é você evitar de ajudar o próximo. Porque se você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz, você acaba pecando. Certo? Então nós precisamos parar para refletir. Precisa parar para refletir. Tem gente que pensa que, o pastor está lá na igreja, está pegando no dízimo, está pegando a oferta. Gente, o pastor ele vive da obra. Sabe, o pastor, rapaz, para você, para a pessoa, antes de julgar alguém, tem que conhecer, cara. Tem que conviver com a pessoa. Você está entendendo? Tem que conviver. Porque a palavra de Deus diz que o obreiro, ele é digno do seu salário. Entende? Então, todo mundo tem que tirar essa barreira. E se alguém for falar mal do seu pastor, chega e bate contra. Fala assim, não, meu pastor não rouba não, meu pastor é trabalhador. Entendeu? Ele trabalha muito mais que muitos. Muito. Está entendendo, gente? Então, é isso. E também diz aqui o Dr. Mike Murdock, uma frase interessante, que ele fala bem assim, aquele que retém o pão é culpado de assassinato. Aquele que retém o pão é culpado de assassinato. Então, gente, essa aqui é uma frase para a gente refletir, né? Então, foi o que aconteceu na história que o Senhor Jesus contou para o doutor da lei, né? O sacerdote e o levita, né? Que eles evitaram ajudar aquele rapaz. Eles pensaram mais em seus próprios interesses, né? Eles pensaram mais em cumprir a lei de Deus, em cumprir com uma obrigação, e esqueceu do mais importante, que é ajudar o próximo. E ali, gente, a gente vê o que? A hipocrisia e a indiferença. Dizer que está a serviço de Deus e não estender a mão para o seu próximo, para o seu semelhante. Que adianta falar que eu estou a serviço de Deus e eu ver uma pessoa precisando da minha ajuda e não ajudar? Não é verdade? Então, isso precisamos refletir. E também falar para os outros que é um cristão e não andar como Jesus andou, acaba se tornando uma farsa. Rejeitar as pessoas que o Senhor envia para cuidar, nada mais é que rejeitar o próprio Cristo que morreu na cruz. Olha só que palavra. Se você rejeita uma pessoa, é como se você estivesse rejeitando Jesus. Não sei quem já leu aqui, tem uma palavra lá em Mateus 25, que Jesus ele fala daquele grande dia, né, que ele vai separar os injustos dos justos. Para os justos, o Senhor vai falar assim, venham benditos do meu Pai, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês me visitaram. Aí eu falei assim, nossa Senhor, mas como? A gente nunca te viu, é a primeira vez que a gente vê o Senhor. Aí o Senhor falou, todas as vezes que vocês fizeram dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Agora para os injustos, ele vai falar o quê? Malditos. Tive fome, tive sede, estava nu, estava preso, vocês não fizeram nada. Ah, Senhor, mas como assim? Pois é, todas as vezes que vocês rejeitaram de fazer dos meus pequeninos irmãos, vocês rejeitaram a mim, gente. Então, sempre quando vir alguém, sabe, necessitado, gente, pode ter certeza que foi Deus que enviou essa pessoa, para você ajudar, para você cuidar. Ali você está honrando o próprio Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E só lembrando, tudo o que a gente planta, a gente colhe. Segundo a medida com que medimos, será medido a nós também. E como diz em Gálatas 6:7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, né? Pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então de Deus não se zomba, tudo que você planta, você colhe.
Se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas, gente. Isso é óbvio. Agora, o nosso segundo ponto, a medida do homem segundo os padrões de Deus. Quando somos guiados pelo amor de Deus, não semeamos no reino porque merecemos alguma coisa, mas sim com o único propósito de agradar aquele que nos salvou, certo? Então, esse é o propósito, semear para agradar a Deus. E falando sobre o bom samaritano, ele se moveu de íntima compaixão, né, por aquele homem que estava lá no chão, e creio que ele estava, aquele homem, ele tinha um propósito, mas ele deixou aquele propósito dele para ajudar aquela pessoa. E quais são umas das desculpas? Eu não vou fazer isso não, porque eu tenho que fazer isso. Entende? Muitas vezes é assim. Eu não vou falar do evangelho. Não, primeiro eu tenho que fazer essas coisas aqui dentro de casa. Mas você pode fazer depois. Ok? Você pode fazer depois. Pois as pessoas, elas são mais importantes que qualquer coisa. Ok? E Jesus, ele fez isso, né? Jesus, ele estava no céu, lá em cima, na glória com o Pai e os seus anjos. Mas ele desceu, né? O nosso mestre não foi negligente com o sofrimento humano. Então, assim como aquele bom samaritano que desceu do seu jumentinho, que ajudou aquele homem, o Senhor Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele desceu do céu para morrer por nós na cruz e se colocar e levar os nossos pecados e morrer em nosso lugar naquela cruz. Porque aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para nós. Mas Jesus, ele pegou aquela cruz para ele. Jesus, ele tomou o nosso lugar, né? E nós, como gratidão a Deus, nós precisamos honrar ele com as nossas vidas. A Bíblia em Isaías 53 afirma que o Senhor agradou Moê-lo fazendo-o enfermar. Jesus deu a sua vida por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Até o fim ele se humilhou, até o fim se entregou, até o fim nos ajudou. Então assim nós precisamos fazer até o fim. Se Deus, ele te der uma missão de você ajudar alguém, ajude até o fim. Ajude até o fim, não invente desculpa não. Mas eu tenho trabalho, mas eu tenho as obrigações. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Sabe? E um dos exemplos que eu tiro aqui na igreja é a bispa. Gente, não é qualquer um que pega uma pessoa com câncer, praticamente já em fase terminal, viaja com ela para Salvador, fica meses lá. Gente, suportando tantas coisas, de levar para sua casa, de cuidar como se fosse sua própria filha, até o fim, gente, até o fim. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para você, o que conta mais na vida da pessoa é o exemplo que ela deixa, entende? É o exemplo. Então, gente, e uma das coisas que a gente precisa, como eu falo como ovelhas, é seguir esse exemplo. Amém? Seguir esse exemplo. Se você tem um exemplo a seguir, olhe para os nossos pastores. Olhe, entendeu? Se você quer aprender a evangelizar, se você quer aprender a realmente conhecer mais a Deus, cole junto com eles, porque eles têm essas experiências, né, para passar para nós. Amém? E concluindo aqui, e o que estamos fazendo em comparação com o sacrifício do Messias na cruz? O que estamos fazendo? Creio que muito pouco. Só vamos oferecer a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante quando entendermos o nosso papel no reino de Deus. Se você não entendeu ainda seu papel no reino de Deus, ore a Deus para você compreender. Primeiro é ajudar o próximo, sabe? Honrar a Deus, ajudar o próximo. E descobrir o seu chamado. Amém? Vou fazer uma oração por vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Eu oro, Pai querido, para que o Senhor venha abençoar o teu povo, Deus. Pai querido, que eles venham colher abundantemente, Pai, de tudo aquilo, Deus, que eles têm plantado, Deus, que eles possam ver, Pai querido Deus, a mão do Senhor agindo, Pai.
em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai querido, a sua igreja, abençoe, Pai querido, a sua casa, que essa semana seja uma semana maravilhosamente abençoada, que todos, Pai querido, assim, Deus, venham te louvar e te agradecer, Pai, em nome do Senhor Jesus.